Olá pessoal, bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um podcast da Arte, porque na arte pode, tá? E eu tô aqui com uma convidada especial e eu peguei ela aqui no laço, tá? Ela estava passando, eu falei, Ju, você está convidadíssima a participar no nosso podcast, falar um pouco da sua experiência, da sua vida, de tudo que você tem acompanhado na profissão personal organizer e na organização em geral, né? Então, assim, um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite, né? Convite, né, Melo? Você sabe que Melo e arte te ama, né? Então, assim, não podia ficar fora dessa, né? Então, assim, bem-vinda, obrigado. Agora o palco é todo seu e aí, assim, bem-vinda. O que você precisar, conta com a arte e todo esse público aí. Gente, não esquece de seguir ela, depois ela vai dar as redes sociais dela, a minha, a da arte, né? Então a gente conta com vocês. Parabéns, obrigado pelo convite aí, tá? Obrigado você, Um beijo, meu bem. Tchau, tchau. Olá! Me pegaram aqui pelo laço mesmo, né? Tanto que assim, eu não produzi nenhum conteúdo especial, mas eu acho que o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um conteúdo super relevante. Então a ideia aqui é fazer um panorama, né, do que é a profissão de personal organizer desde quando eu comecei, que foi lá em 2006, até os panoramas que a gente vê hoje e para o futuro, né, o que a gente espera da profissão para o futuro também. Para quem não me conhece, eu sou a Ju Faria, eu sou fundadora da Iru Organizer. A Iru Organizer está no mercado de organização basicamente desde 2008, né? Eu comecei em 2006, eu sou arquiteta e design de interiores de profissão. Em 2006 eu vislumbrei que o cenário de organização ele poderia ser algo relevante para a minha profissão como arquiteta e comecei a estudar e pesquisar sobre o mercado de organização em outros países, né, e até mesmo no Brasil. No Brasil, praticamente em 2006 não existia nada, né, eram pouquíssimas pessoas que já atuavam com isso e eu comecei a estudar e desbravar esse mercado, né, de organização. Então, o que eu vejo, né, da época que eu comecei, lá em 2006, que praticamente não existia nada, né, nem em termos de prestação de serviço ou então de produtos organizadores, o mercado mudou muito, né? E mudou muito não só em relação aos profissionais, em relação a como os clientes veem a organização de uma forma também geral no Brasil, né? E principalmente os fabricantes, porque naquela época a gente praticamente não tinha nada de produtos organizadores no Brasil. A gente tinha que apelar, né, para a importação de produtos também. Então, o que eu vejo, né, desse cenário de 2006, 2008, basicamente, quando eu realmente comecei a trabalhar com organização, e o mercado, né, por ser tão pequeno, as pessoas não conseguiam entender muito bem o que era, né, o serviço de um personal organizer. Então, não entendendo muito bem o que era o serviço, as pessoas também não tinham muita noção do que seria relevante, né, de quais as necessidades que um personal organizer conseguiria ajudar, né, dentro da sua própria casa ou dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o nível de exigência, né, que a gente tinha em relação ao profissional de organização, ele praticamente não existia, né? Então, se você soubesse fazer algumas dobras de roupa ali, que você conseguisse melhorar, que seja visualmente o espaço do cliente, isso para o cliente já bastava, né? Já estava legal. Então, basicamente, a gente tinha organização de closets, organização de cozinha, organização de gavetas, escritório. Era muito pouco, né, o que a gente tinha de procura para o tipo de serviço também. E o nível de profundidade que a gente fazia um serviço, mesmo dentro de uma residência, era um nível de profundidade mais raso, até porque
A gente não tinha muito conhecimento, né, sobre o que é ser personal organizer, falando de uma forma profissional, e também os clientes não tinham essa vivência, essa experiência, né, com esse tipo de prestação de serviço. Então aqui a gente está falando do mercado de 2008, né? Quando a gente começa a passar 2010, 2012, 2013, 2014, a gente teve um boom no mercado, onde a gente começou realmente a ver um crescimento, né, mais exponencial. As pessoas já começavam, algumas pessoas já começavam a entender o que era a profissão de personal organizer. Aqui a gente já tinha muitos fabricantes nacionais que já tinham ingressado nesse mercado, eram fornecedores, por exemplo, como a Arte, né? Eram fornecedores de produtos de utilidade doméstica apenas, né? E eles também começaram a visualizar que tinha um potencial de crescimento em relação aos produtos de organização. Então, nesse movimento, né, quando a gente chega em 2014, a gente já começa a ter um cenário mais a nível Brasil mesmo, onde os fornecedores, os fabricantes, né, de utilidades domésticas começam a enxergar, né, a organização como um mercado lucrativo, né? E aí a gente também vê algumas empresas nascendo, a Iru de uma certa forma, né? Ela nasceu para um mercado, né, de venda de produto de organização mesmo, né, com loja aberta. Em 2014 foi quando a gente inaugurou a unidade da Vila Mariana, que foi a primeira unidade de portas abertas para a rua, né? Antes disso a gente tinha um showroom onde era porta fechada e as pessoas visitavam a gente, né, para comprar produtos organizadores. Então, basicamente, a gente atendia o mercado de personal organizer só e não o público final, né? E foi muito incrível quando a gente inaugurou a unidade da Vila Mariana em 2014, foi em setembro. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Nós tivemos que fechar as portas, de fazer fila assim na porta, né? Porque as pessoas não entendiam o que era aquilo. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui, né? Que loja maluca é essa? Não, a gente é especialista em organização. Organização do quê, né? O que vocês fazem, né? Então, foi um cenário, né? 2014 foi um cenário de descoberta mesmo, né? De 2014 a 2016, 2017, a gente teve uma concretização, um assentamento, né, das ideias do que era realmente o nosso mercado de organização. E aí o que na verdade despontou, né, nesse momento foram os cursos que a gente oferecia, né, de capacitação de personal organizer. As pessoas começaram a entender que não era apenas um serviço, como é um serviço de limpeza, né, que a pessoa vai na casa e simplesmente faz a organização ali, que né, era tipo, não é um bico, né? Isso realmente virou uma profissão onde a gente pode construir uma carreira nesse cenário, né? Então eu vejo que nesse período de 2014 a 2017, 2018 foi um período de consolidação, né, de que realmente o mercado de personal organizer é um mercado, é uma carreira a ser seguida. Eu, por exemplo, né, sou arquiteta e já tive alunas médicas, engenheiras, advogadas que abandonaram a profissão, abandonaram a carreira por quererem uma vida com mais prazer, uma vida onde elas poderiam controlar as suas agendas, onde poderiam trabalhar com algo que fizesse com que os olhos brilhassem, né? A gente que trabalha com organização, antes de mais nada, a gente tem que gostar, né, de organizar, porque é um trabalho braçal, ao mesmo tempo que é um trabalho mental. É um trabalho mental porque a gente tem que estudar as necessidades do cliente, a gente tem que estudar os espaços que as pessoas têm, a gente tem que pensar em estratégias para poder organizar, estratégias em relação aos produtos, né? Qual é o produto que eu vou escolher para colocar na organização daqui do meu cliente que faça realmente, né, com que as coisas se transformem, né, com que as coisas mudem. Então a gente vê que nesse período os consumidores de serviço de organização, eles também passam a ser mais
criteriosos, eles começam a entender como funciona o serviço e eles começam a ficar também mais exigentes. Então chega um momento onde a gente precisou pensar numa especialização, né? Então a organização do closet passou a ter um estudo maior em relação aos tipos de produtos, as técnicas utilizadas de dobras, em relação à estratégia que deveria ser abordada para realmente resolver um problema na casa do cliente. Porque, para mim, o personal organizer, ele não é só uma pessoa que vai lá na casa do cliente ou na empresa do cliente e faz dobras de roupa. É um profissional que ele tem que entender sobre estratégias para resolver problemas do cliente. Então, para mim, o personal organizer é um resolvedor de problemas e cada cenário é um cenário, cada cliente é um cliente. Então, eu vejo que o personal organizer hoje ele é visto, né, muito dessa forma, com muito mais profundidade do que era em 2016. Então, é muito importante, né, foi muito importante nesse momento a abertura, né, dos olhares aí para realmente até onde a carreira pode me levar e quais são as coisas que eu tenho que estudar, né? Porque se a gente ficar fixa assim, só num workshop de dobras ou só num cursinho de organização de um dia, isso não vai me trazer bagagem suficiente para que eu seja um profissional de qualidade alinhado com o que o mercado de hoje, por exemplo, ele pede, né? Hoje, para ser um bom personal organizer de qualidade, que consiga crescer na carreira, né, de personal organizer, a gente não pode mais pensar que apenas um curso de dobras, um curso de organização de casa vai ser suficiente para mim, né? Hoje a gente tem o quê, né? Falando nos cenários atuais agora, principalmente depois da pandemia, a gente sentiu que as pessoas ficaram mais em casa, né? Todo mundo sabe disso. E tanto a gente quanto os nossos clientes também começaram a perceber que os espaços internos das casas ou as empresas em relação ao espaço de trabalho, elas começaram a perceber e valorizar muito mais o seu espaço. Começaram a entender quais eram os problemas que aconteciam e na verdade, a falta de cuidados que a gente tinha, né, com os nossos espaços, porque era uma vida muito louca, né, gente, que nós estamos voltando a viver ela de novo. A gente sai de manhã para trabalhar, passa o dia inteiro na rua, volta, de repente tem que fazer almoço, cuidar das crianças, assistir uma série e já tem que dormir de novo. Então, quando a gente ficou esse período de pandemia dentro de casa, a gente começou a perceber essa nossa relação com os nossos espaços, né? E a gente começou a perceber que esses espaços podiam ser melhor aproveitados. A gente começou a perceber que a gente tinha muito mais coisas do que a gente deveria ter dentro de casa, que muitas coisas ali a gente não utilizava. Então, o que a gente encontra hoje, né, como os clientes aí que contratam personal organizer? A gente encontra clientes que entendem dos espaços, a gente encontra clientes que sabem dos problemas que realmente afligem, né, aquela família ou aquela empresa. Então, o profissional hoje, ele tem que estar muito mais capacitado para conseguir pensar em estratégias que resolvam esses problemas que o cliente já identificou. Então, antes o cliente não tinha essa noção dos problemas porque ele não vivia 100% dentro de casa e hoje ele já tem. Então, o mercado pede profissionais mais capacitados. Em relação a isso também começaram a surgir as demandas por nichos e subnichos de mercado. Então, quando a gente fala num nicho, por exemplo, de baby organizer, o que a gente está falando? A gente está falando em fazer uma organização numa residência onde tem uma mãe grávida ou, de repente, uma família que está adotando um bebê e a gente precisa organizar esse espaço do bebê. Só que quando a gente fala de nicho de mercado, no Baby Organizer, por exemplo, eu preciso entender que eu posso ir além da organização da cômoda e do armário e do banheiro e das cozinhas onde as coisas do bebê vão estar.
que basicamente é esse o cenário que a gente imagina como personal organizer que a gente pode estar permeando. Então, quais são as outras necessidades que essa mãe grávida ou que essa família que está adotando um bebê, de repente possa ter? Então, se eu conseguir ter esse olhar um pouco mais amplo, um pouco mais profundo para esse meu cliente, eu vou entender que ele tem uma necessidade, por exemplo, de talvez uma ajuda na compra dos móveis, na distribuição do quarto. Eu posso entender que ele pode ter uma necessidade de organização e um checklist das coisas que ele precisa comprar para o bebê, que seria um enxoval, né? Tanto das roupas, quanto de material de cama, de mesa, digamos assim, de banho. Eu começo a pensar que se eu tiver habilidade para construir esse cenário junto com o cliente, eu posso atuar e eu posso ter uma receita maior também com essas atividades que eu posso prestar aqui para o meu cliente, né? Então, o que eu vejo muitas personagens trabalhando num nível muito raso, sendo que elas poderiam aprofundar muito mais, e aprofundando mais elas conseguiriam ter receitas diferentes com os mesmos clientes, e isso também vai gerar valor para o cliente, porque o cliente consegue entender que você está ali para ajudar, né? E você ajudando, você consegue. O cliente já te conhece, né? O que custa ele contratar esses outros serviços? Você concorda comigo que é muito mais fácil você já estar ali com uma pessoa que você já tem interação, que você já tem confiança? É simplesmente você contratar ela para essas outras necessidades que você tem, né? Então, por exemplo, dentro do Baby Organizer, vou te dar mais algumas ideias que você pode ter aí para seguir com o seu escopo de trabalho. Você poderia ajudar na compra de um carrinho que você leva o bebê para passear. Como assim, Ju? Você tem que pensar que para comprar um carrinho de bebê, você tem que entender qual é o tamanho do porta-mala do carro. Porque existem carrinhos que você não consegue fechar e não consegue colocar dentro do porta-mala. Você já vivenciou isso alguma vez? Talvez sim. Então, eu vou conseguir fazer essa ajuda. Eu vou lá, vou tirar a medida do porta-mala do carro, vou fazer uma lista de todos os carrinhos que existem no mercado e quais são os carrinhos possíveis, né? Com valor, preço, loja onde a cliente pode comprar. E isso vai ajudar o cliente a comprar o carrinho de uma forma mais assertiva. Além de tudo, você pode ajudar na compra do berço, você pode ajudar na compra de itens de puericultura. Então, percebe que se você vai mais profundo, você entende melhor quais são as necessidades do seu cliente e entendendo melhor quais são as necessidades do seu cliente, você pode desenvolver produtos, serviços, aumentando o seu ticket de uma compra, né, em relação ao mesmo cliente, deixando esse cliente muito mais satisfeito e se tornando referência no mercado. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam, puxa, Ju, como é que eu me torno, né, autoridade? Como é que eu me torno referência no mercado? É simplesmente você escolher um nicho, né? A primeira coisa que eu diria para vocês, escolha um nicho de mercado e trabalhe em profundidade. Quando você trabalhar em profundidade, você vai conseguir enxergar todas as necessidades do cliente e poder criar diferentes produtos onde você possa vender não apenas só a organização daquele espaço, como outras coisas, né, que ajudem o seu cliente aí nesse caso. Então a gente pode pensar nos diversos nichos, né, os nichos que são conhecidos no mercado, porque existem nichos que ainda vão se formar, tá? Então a gente tem que ter a mente aberta para olhar para um cenário, para o futuro. Vamos pensar em um pouquinho de presente, vamos pensar no futuro também da profissão do personal organizer. Então, ainda falando do presente, né, em termos de nicho, a gente tem o nicho de mudanças, que é um nicho de mudanças, é um nicho muito rentável, porque existe uma urgência, existe uma emergência do cliente te contratar, porque ele tem uma data, né, para mudar. Então, é um nicho muito legal. Além do nicho de mudança residencial, a gente tem um nicho de mudança empresarial.
a gente já atendeu diversos clientes nesse nicho. Então é um nicho que tem uma urgência maior ainda, porque quando uma empresa faz uma mudança de endereço, o quanto antes essa empresa voltar a trabalhar, né, de uma forma normal, melhor vai ser a rentabilidade dessa empresa. Então a emergência, no caso de uma mudança empresarial, é maior ainda. Então, em termos de mudança, a gente já tem o nicho mudança e a gente tem os subnichos, né, que seriam mudança residencial e mudança empresarial. A gente tem o nicho de idosos. No nicho de idosos, a gente já tem os subnichos também, porque a gente tem o idoso, que cada vez mais, né, a gente, se vocês olharem os estudos aí, a nossa população está envelhecendo a cada dia mais, né? A gente está ficando cada dia mais velhinho, vai morrer com 120 anos daqui a pouco. Então, o que a gente tem que pensar, né, nesse cenário para o futuro? No cenário do nicho, né, de idosos, é um cenário que vai crescer muito e vai ser um cenário muito bacana e muito lucrativo. Então, hoje a gente tem no cenário de idosos, a gente tem os idosos, que são pessoas que ainda estão saudáveis, que não têm necessidade, né, de um cuidador, e a gente tem essas pessoas que têm essa necessidade, né, de ter um cuidador já. Então, aqui no nicho de idosos, a gente já tem dois subnichos, né, os idosos que ainda estão saudáveis, os idosos que precisam de cuidado melhor. E aí, por que a gente divide isso em subnicho? Porque são necessidades diferentes, principalmente necessidades em relação à organização desses espaços, né? Então, a gente falou do nicho de idosos, a gente falou do nicho de baby, nicho de mudança, nicho de escritório. Tanto o escritório da empresa, como o escritório home office, que ele veio para ficar, e muitos trabalhos hoje são híbridos, né? Então, de repente, a empresa tem a necessidade de fazer um curso, de repente, de organização, para que esses funcionários consigam se organizar dentro do próprio espaço, né? Pensando no nicho de escritórios e pensando numa questão de produtividade, o personal organizer, ele também pode se especializar no nicho de organização e produtividade, né? A gente tem a Associação Nacional dos Profissionais de Organização e Produtividade. Por quê? Porque existe um mercado de produtividade por trás aí também. Então, esse mercado de produtividade, a gente vai ajudar o cliente a organizar a sua agenda, a organizar a vida de dentro da própria casa, por exemplo, né? Estabelecer uma rotina qualquer. Pode ser uma rotina alimentar, então eu posso trabalhar junto com um nutricionista, por exemplo, e fazer um trabalho como se fosse um trabalho de coaching, né? Organizando as refeições da pessoa, organizando a geladeira, organizando a despensa. Então, percebem como o mercado de organização, ele tem uma amplitude muito maior do que a gente, de uma certa forma, vê, né? Eu vejo muitas pessoas focadas só na organização residencial, sendo que existem nichos pouquíssimo explorados, né? Existe um oceano azul muito grande aí com outras demandas. Então, aqui a gente falou da questão da organização do escritório, a gente tem organização de pet, a gente já fez organização numa casa onde a pessoa tinha 9 gatos. Então, tinha o armário dos gatos com ração, coleira, roupinha. Isso a gente tem no mercado de pet também, né? De gato, cachorro. Tem gente que tem cobra, tem gente que tem porquinho. Então, por que não se especializar, se você gosta de animais, né, nesse mercado pet, que é um mercado muito grande também? Gente, são tantos mercados que eu não sei se eu vou lembrar de todos eles aqui, mas o que interessa aqui é que a gente está aqui para dar um panorama, né, do que é o mercado de organização desde 2006, né, até o futuro aí. Muito bem, pensando em futuro, né, o que a gente pode e o que a gente deve esperar do crescimento do mercado de organização. Então, a gente vê o mercado de organização, vamos pensar nos fabricantes de produtos, né, de organização. Hoje eu estou aqui na feira da ABUP, no estande da arte, e a feira é uma feira muito grande, né, já tomou uma proporção com, se eu não me engano, 78 expositores aqui. Então, a gente
pensa, né, que se para o fornecedor, se para o fabricante, a organização, né, tomou um rumo tão importante assim, e para a grande maioria das empresas, né, que antes trabalhavam com utilidade doméstica, hoje o mercado de organização ele representa basicamente 50% desse mercado. Então, se para o fabricante, né, esse mercado é um mercado tão interessante, tão promissor, imagina o quanto essas empresas estão investindo em organização. Então, nós como profissionais, né, do setor também temos que evoluir, também temos que buscar um crescimento, né, dentro dessa área. Então, eu vejo que o mercado para o futuro, a lógica da organização ela é a mesma, a lógica da organização não vai mudar. Então, o que eu espero, né, do mercado de organização para o futuro? Vai ser um mercado onde eu preciso cada vez mais entender não de lógica da organização, eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de necessidades, eu preciso entender em como identificar essas necessidades e esses problemas, mesmo que o meu cliente não consiga verbalizar o que o incomoda, né? Então eu acredito que o nosso crescimento como profissional, ele tem que ser focado mais no ser humano, né? A gente tem os fabricantes que vão dar apoio para a gente em relação aos produtos organizadores para que a gente resolva os problemas desses espaços. Isso no Brasil, graças a Deus, né? Os fabricantes viram que isso realmente é uma necessidade, mas a gente como profissional precisa sair um pouco do nosso quadrado e entender que a gente precisa buscar outras questões que a gente possa ajudar o nosso cliente. Então, eu acho que o desenvolvimento pessoal, ele tem que vir com muita força a partir de hoje, né? Então, leitura, de repente, conhecimento de coaching pessoal pode ser interessante, a parte de psicologia. De repente, tem pessoas que trabalham com... Gente, agora me fugiu o termo, mas é uma questão mais holística, sabe? Se você, de repente, gosta, né, dessa visão mais holística também, por que não se aprofundar, né? Então, pensem em como vocês podem se aprofundar no conhecimento do ser humano para que vocês tenham a habilidade de, conhecendo pessoas, aprender a conhecendo pessoas, resolver problemas, colocando a organização como uma ferramenta onde você vai ajudar o cliente a resolver esses problemas. Eu não sei como estou aqui no meu tempo, que estou tagarelando sem parar, né? 30 minutos? Tem que ir até quando? Gente, acho que já falei bastante por hoje. Eu acho que a visão que eu queria trazer para vocês era essa, né, de montar um panorama, né, um cenário do que foi a organização, do que é e do que a gente pode esperar, né, para o futuro da organização. Então é muito importante que vocês se capacitem, não pensem que organização é simplesmente só dobras. Pensem que conhecimento a respeito de produtos organizadores é muito importante, porque através dos produtos organizadores vocês vão conseguir resolver alguns problemas do seu cliente. Então, essa proximidade, né, com os fabricantes, com os fornecedores, com os lojistas, né? Então, se você não conhece a Iru Organizer, eu te convido a conhecer. O nosso site é www.yru.com.br. Em São Paulo nós temos 3 unidades. Uma no Morumbi, na Regente Leon Kanievski, uma no Itaim Bibi, na João Cachoeira, e uma na Vila Mariana, na Rua Luiz Góes. A gente tem capacitação de personal organizer, nós prestamos serviços também de organização. E nós temos as lojas, né, com produtos organizadores, e para você que é personal organizer, a gente faz consignação para que você não precise mexer no seu bolso e o cliente também não. Então é uma coisa muito bacana, venha conhecer. E eu queria deixar um abraço, né, aqui para a Arte e agradecer pelo convite nesse podcast. Eu acredito que é o início, né, de uma era muito bacana, né, dessa iniciativa que a Arte fez. E espero
espero você também nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @jufaria_organizer e das unidades é Iru Organizer Vila Mariana, Iru Organizer Itaim, Iru Organizer Morumbi. Um beijo e até mais.